Nós já estamos de volta, vocês já viram o nosso convidado, Dr. Leucis. Dr. Leucis, prazer enorme receber o senhor aqui. Prazer é meu. Eu confesso que eu não sabia e eu penso que a maioria das pessoas que acompanham o Dr. Leucis, mesmo fora do direito, porque o Dr. Leucis Teixeira tem uma participação muito ativa na sociedade, está sempre aí participando dos programas midiáticos, oferecendo a sua contribuição e a sua opinião sobre assuntos diversos. Então, eu não sabia, mas ele é dentista, é isso mesmo, doutor? Eu formei odontologia, né, Gê, mas nunca exerci. Por quê? Olha, eu venho de uma família de 3 irmãs médicas, 2 irmãos médicos, uma irmã dentista. Eu acho que foi influência, aquela coisa de família e tal, mas já no meio do curso, quando eu já estava no 4º, 5º período, eu falei, odontologia não é a minha praia. Mas conversando com meu pai, não, mas você vai terminar essa faculdade, você vai terminar. Então eu terminei, logo em seguida eu fui fazer direito. E se realizou no direito? Ah, com toda certeza, não tem a menor dúvida. É a minha paixão, é o meu oxigênio, é onde eu encontro eco na minha vida, é falar do direito, das coisas do direito, o dia a dia, na minha profissão, a liberdade, a honra, o patrimônio. Direito penal é incrível, é a minha paixão. Com essa liberdade toda e essa coisa passional pelo direito, pelo conceito de justiça, o senhor tem sido uma pessoa polêmica. Isso já te gerou algum transtorno, alguma dificuldade aí na carreira? Sim, porque aquilo que você me perguntar, eu te respondo. E se você me perguntar opinião sobre determinado tema, eu também dou a minha opinião. Mas o senhor já se arrependeu de alguma opinião dada? Já voltou atrás? Ah, já voltei. Sim, já voltei sim. Já pedi desculpa, já pedi perdão. Por que não pedir desculpa e pedir perdão? Nada mais humano que o erro, que o equívoco. Então, já, porque agora eu falo. Pediu a minha opinião sobre determinado assunto, eu dou a minha opinião e falo o porquê. E muitas das vezes isso choca, né? Eu tenho um defeito muito grave, Gê. Eu costumo dizer em quem que eu votei. Geralmente, eleições. Profissional liberal se esquiva dessa pergunta. Desde a primeira vez que eu votei, lá em 1981, primeira vez que eu votei. O senhor acertou mais ou errou mais nos votos? Eu acertei. Mesmo perdendo, às vezes? Com todas. Sempre eu acho que eu pensei, refleti muito. Eu acho o voto importantíssimo. E as pessoas sabem votar? Aprenderam ou ainda não? Nós temos que crescer, nós temos que caminhar muito. O brasileiro é muito do momento ali, da crista da onda, daquele que está ganhando, muito que a pesquisa fala, a pesquisa está falando que ele vai ganhar, ele é bonito, ele é artista, ele é jogador de futebol, ele tem os olhos azuis, tem os olhos verdes, então nós ainda temos muito disso e é o tempo que não vai nos conduzir. E nessa linha, hoje, o Brasil discute aí uma reforma política que demorou, emperrou, não acabamos ainda de discutir. O senhor acha que avançou ou não? Nós retrocedemos? Foi um enganation? Criou-se uma expectativa muito grande, mas reforma propriamente dito, eu acho que ela não veio como o povo esperava. Foi assim, vamos dizer, um batom, uma maquiagem. Uma coisa muito superficial. Esse modelo que está aí, eu acho que ele é muito pernicioso. Onde ele é mais pernicioso? Hoje você fala assim, eu vou ser candidato a prefeito, um exemplo. O outro lado te diz, você tem 3 milhões? 4 milhões? Se você não tiver 3, 4 milhões, não vai não. Se o poderio econômico continua mandando até certo ponto, há também um corrupto eleitor na ponta. Com toda certeza, com toda certeza. Ele se leva por isso. Nossa, aquela campanha está bonita, está isso, está aquilo, e é o capitalismo, é o dinheiro, é o poderio econômico. Basta você olhar no nosso Congresso Nacional, não tem mais aquele candidato que, tipo o Darcy Ribeiro, que me vem aqui, que foi candidato a senador pelo estado do Rio de Janeiro, né? E o Brizola chegou, amigo, você não vai fazer campanha não? E o Darcy Ribeiro disse ao Brizola, quem quer votar em mim, vote, quem não quer, não vote. Eu não vou estar fazendo campanha e não vou estar fazendo comício, não. A chance de um candidato desse hoje perder é enorme. Com toda certeza, não tem dúvida nenhuma disso. O senhor defende o voto livre?
O voto não obrigatório? Defendo. O voto não poderia ser obrigatório. Eu achei que nós íamos avançar nesse sentido. Mas com tanto desânimo por parte da sociedade, será que ia ter eleitor na urna? Ia dar quórum eleitoral? Mas eu acho que nós teríamos um voto de qualidade. Porque quem verdadeiramente foi à urna depositar seu voto é porque ele está ciente daquilo que ele está querendo. Mas não ia ter mais voto comprado? Eu acredito que não. Não, né? Esse, no voto, não é, porque ele já falou, já tem que votar. Então, se eu vou votar lá, o que você vai me dar? O que você vai me proporcionar? Eu acho que voto obrigatório deveria ter mudado, isso é coisa do passado. Voto aos 16 anos. Olha, eu acho que aos 16 anos, o jovem de hoje, ele tem condições de fazer uma análise daquela pessoa que ele vai votar. E então o senhor defende também a maioridade penal? Defendo que ela venha aos 16. A quem aguenta isso aí? Esse menino de 16 anos é um menino de 16 anos da década de 40? Nunca. Nunca, Gê. Nunca. Aos 16 anos ali, aliás, até os 18 dá um passaporte para esse rapaz matar. Desculpa a expressão, eu sou de menor. Uhum. Não. E o ECA? O ECA veio com uma proposta bacana, bonita, mas ele influenciou, ele teve uma culpa nisso? Eu vejo a questão do ECA da efetividade. É uma lei boa? Sim. Precisa de ajuste? Sim, mas não tem efetividade o cumprimento do que o ECA traz. Uberaba, onde nós colocamos os nossos jovens infratores? E as meninas? As meninas, né? Até mesmo de menos de 10 anos. Mas apesar de tudo isso, em determinado tipo de delito, eu sou totalmente favorável à redução, que ela venha aos 16. Ele tem acesso à internet, ele anda, ele dirige, ele vê a televisão, ele vai ao cinema, ao shopping, enfim, ele está totalmente inteirado. E se ele está totalmente inteirado, em determinados tipos de delito, ele tem que pagar sim, como se tivesse 18 anos, que ele não é, nós não estamos mais na década de 40, de 60 e 70, nós estamos no terceiro milênio e ele está interagido. E onde ia colocar esse tanto de... onde colocar? Os presídios não estão suportando. Esses dias eu entrevistei aqui o delegado-chefe da Polícia Civil, doutor Ramon, e eu fiquei apavorada com os números. A gente sabe mais ou menos da realidade, mas quando os números não são apresentados, causa um choque. Ele me falou sobre a superlotação carcerária, que assim, é assustadora. Ele me disse dos milhares de mandados de prisão a serem cumpridos. Perfeito. Ele me disse da série de inquéritos que ainda estão em tramitação e a estrutura cada vez mais caótica, o armamento cada vez mais caótico, as fileiras das corporações cada vez menores. A ausência de política pública. A ausência do Estado. A ausência do Estado, que é pensar a curto prazo. E o que a sua categoria tem feito para melhorar isso? A OAB? Os advogados? A OAB está muda, a OAB está calada, cadê a OAB? Qual a discussão que ela está pautando a nível nacional? Nenhuma. A última discussão, a última questão nacional que a OAB entrou foi o impeachment do Collor. De lá para cá me cita uma. E essa anestesia é fruto de quê, na sua opinião? Olha, eu vou ser duro, eu vou cortar na própria carne. A OAB hoje está preocupada com o 5º constitucional. O toma lá da cá nos tribunais. Vamos explicar para o pessoal o que é 5º constitucional. O 5º constitucional, por exemplo, todo tribunal, ele tem uma constituição de juízes de carreira e um determinado número de juízes nesse tribunal vem do Ministério Público e o outro vem da classe dos advogados, que é o 5º. Ele não prestou um concurso, então ele entra pelo 5º constitucional. Há quem diga até que entra pela porta do fundo, mas é legal. Então a AB está preocupada com isso, com o 5º constitucional do TJ, do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, STJ, STF, dentre outras indicações em autarquias, grandes contratos. Hoje qualquer coisa que se abre o jornal, você vê filhos de grandes ministros, de grandes juristas, com contratos milionários, com fundações, com autarquias, com empresa pública. Então a OAB, nesse sentido, ela está em dívida com a sociedade brasileira. Ela está encastelada.
Nós vamos continuar sobre esse assunto, doutor. O Félix me avisa que nós já passamos da hora do break. Nós vamos continuar falando da UAB, inclusive da UAB local, daqui a pouquinho. Nós estamos de volta, não vou falar muito porque eu preciso continuar nesse assunto da OAB, que é também um olhar de dentro para dentro, né, doutor? Perfeito. Mas no primeiro bloco, no comecinho, a gente falava do eleitor, que vota mal, enfim. O advogado também, sob esse olhar, está votando mal na sua própria representação. Sim, Gê, mas nós votamos a nível municipal e estadual. A nível federal, a nossa eleição não é direta. É indireta. Ela é indireta, é por um colégio. São 27 estados, são 3 representantes, 81 pessoas. Então, daí que eu vejo também uma questão que nós temos que enfrentar isso aí. Você fala a nível de OAB hoje, quando eu digo que ela está encastelada, é a minha ótica. Ela está com medo de ir para a rua. O nosso atual presidente, o Marcos Vinícius lá, ele queria ir para o STF. Ele queria ir para o Supremo Tribunal Federal. Ele perdeu para o Fachin. Agora está falando que vai ser conduzido para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça. E em nível local? Nível local também eu faço as minhas críticas, mas a nível local, o presidente da seccional... Um presidente que foi eleito com seu apoio. Com meu apoio, acompanhei o Vicente, caminhamos juntos. Mas a nível municipal ele está muito cerceado, ele não tem muito o que fazer. Qualquer coisa hoje, eu sei que eu vou ser criticado, eu sei, não tem problema não, mas tem que ser dito. Qualquer coisa hoje tem que estar consultando Belo Horizonte. Eu fui vice-presidente da última, né? Certa vez tocou o telefone, eu atendi, Leo, você está falando muito, para de falar, Belo Horizonte não está... satisfeita? O pessoal de Belo Horizonte não está contente, está chateado com a gente. E o que o senhor fez? Dane-se Belo Horizonte, que o raio que o parta Belo Horizonte. Então é por isso que eu vejo que fora daquela cadeira da 14ª, o cidadão Leucis Teixeira, o advogado Leucis Teixeira, ele tem uma liberdade infinitamente maior do que sentado naquela cadeira. Naquela cadeira você tem que estar pedindo bênção, senão não vem isso, não vem aquilo. Ora, gente, que é isso? Essa submissão, o município deve submissão para a seccional mineira lá para Brasília. O senhor é também professor universitário, o senhor ajuda na formação aí dos novos profissionais e o senhor já está há bastante tempo também nessa linha da universidade, da academia. A qualidade dos nossos advogados ao longo dos últimos tempos, ela está vindo bem? Esses alunos estão chegando preparados para um curso superior ou não? O senhor teme também por isso? Não, assim, o nível caiu muito, infelizmente. Eu não é porque eu dou aula numa instituição municipal da nossa cidade, da Unil, porque eu vou dizer que está tudo bem. E o penal cada dia mais demandado, Justamente, né? Não está bem. Não está bem. Você sabe que eu sou contundente, né? Vem querer fazer uma maquiagem, não dá. Onde já se viu você mandar 10 candidatos para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil e tira 15%, 20%? O senhor defende esse exame? Defendo. Imagina se não tivesse o exame, Gê. Onde nós iríamos parar? Escreve réu com L. Onde que nós vamos parar com isso? Eu defendo o exame, defendo a fiscalização efetiva do MEC e da própria OAB, mas nós temos hoje 1.350 faculdades no Brasil. A cidade de Roma... Foram abrindo cursos, teve uma época aí no Brasil em que se abria cursos universitários, como se abre a torneira lá de casa. Então não vamos muito longe não. Quando eu saí da faculdade, ou quando eu entrei em 89, 88, nós tínhamos faculdade de Direito no Triângulo, em Uberaba e Uberlândia. Onde nós temos hoje? Uberaba 3, Uberlândia 7 ou 8, Araguari 2, Araxá. Iturama, Araxá, Monte Carmelo, Patos de Minas, São Gotardo. Quem aguenta isso? Em Roma, nós temos 2 faculdades de Direito, na Itália.
na cidade de Roma. E está chegando um pessoal mais sem leitura, mais sem preparo, a família também, a mãe teve que trabalhar, isso foi ficando meio de lado, a qualidade do ensino, isso tudo influencia. E aí eu te pergunto, o senhor é a favor das cotas? O problema das cotas é um problema histórico, né? Porque problema de cotas você vai mais para a universidade. Quando eu digo cotas, eu quero que o senhor inclua aí também esses programas de acesso que facilitam aí o acesso do aluno vindo da rede pública. Sou a favor sim, principalmente, esse país teve um período muito grande de alienação, então eu sou favorável às cotas, sim. Mas não aquela cota que facilita ele a todo e qualquer custo entrar, porque aí também não é possível isso, não é possível. Não é porque é negro, é índio, é mulato, é vermelho, é amarelo, é azul, que vai facilitar ao extremo a entrada dele na escola, na faculdade. Temos que pesar e sopesar isso aí também. Mas sou extremamente favorável. Tá certo. O senhor, com esse comportamento de falar sempre sobre tudo, muita gente alia a sua imagem, diz, olha, estou esperando a hora em que ele vai ser candidato a alguma coisa. O senhor tem pretensão política, partidária, pessoal? Não, hoje não, eu não tenho, não. Eu deixei o caminho à faculdade, com o magistério, a minha advocacia. Não tenho intenção, não quero mexer com isso, não. Quero ficar mais quieto. A gente vai para mais um intervalo e voltamos já já. E então, estão gostando aí do nosso entrevistado? Eu estou adorando. Mas eu preciso lembrar você que você pode falar conosco pelo seu direito @câmarauberaba.mg.gov.br e se quiser pode ligar também, 3318-1767. Nós continuamos aqui conversando com o Dr. Leucis Teixeira. Doutor, eu preciso voltar até pela amplitude do assunto na questão prisional brasileira, naturalmente também local. Nós estamos ressocializando ou a gente está brincando de prender, de consertar, de reparar, de preparar o cidadão para o retorno à sociedade? Está brincando e eu explico por quê. Vamos analisar a nossa situação local, vamos falar de Uberaba. O presídio foi inaugurado há 7 anos, ele foi inaugurado com 180 presos e uma população feminina de em torno de 25 detentas. Hoje nós estamos com quanto? Estamos na casa de 1.350 detentos e ele tem capacidade para em torno de 650. Não é justo, nós temos um único médico para essa população carcerária de 1.350 detentos. Então está brincando, isso é uma brincadeira. Tem gente morrendo no nosso presídio e sabe disso por pneumonia, por tuberculose. Pneumonia, matar detento dentro de presídio, tuberculose, morrer por falta de atendimento médico. Então está pior que o antigo cadeião. Está bem parecido com o cadeião, mas está brincando, você vê bem. O Brasil em 2007, 2008, nós tínhamos 170 mil presos no país, 180 mil presos. Hoje nós estamos com mais de 600 mil. Nós estamos no 3º ou 4º lugar. 1º lugar em encarceramentos, Estados Unidos. 2º, China. 3º, Brasil brigando com a União Soviética, com a Rússia e com a Índia. E um monte de bandido solto. E mais de 600 mil mandados de prisão aí vai ser cumprido. Tem gente que fala 1 milhão. O cidadão tem cartão fidelidade com a justiça. Ele sai de dentro do presídio, mas o presídio não sai de dentro dele. Mas e aí tem aqueles projetos que beneficiam a família dos presos. Outro dia, não sei, alguém que me falou, e é verdade, não foi, eu não posso falar porque foi em off quem disse, mas os meninos aqui todos viram como uma entrevistada minha, de uma seriedade incontestável, disse que alguém disse para ela, um cliente dela, disse, olha, eu preciso fazer alguma coisa para voltar para a cadeia. Eu não duvido não, porque recebe em torno de um salário alguma coisa, não vou dizer para você que duvido. Mas o senhor concorda com esses benefícios? De jeito nenhum, tenha santa paciência, de forma alguma. Ué.
Como é que a gente diz para o filho, olha, não pode, tem que trabalhar para ganhar dinheiro, aí o salário mínimo é 700, o menino sabe que a família do preso... Isso aí é conscientização, isso aí é educação. Mas então por que o governo faz isso? O senhor acha que ele faz isso para quê? Mas ele não faz para todos. Ele não faz isso para os 1.350 detentos. É bom que se diga isso. Aquele que estava inserido na Seguridade Social, que tinha carteira de trabalho assinada por mais de um ano, e ele vai receber em torno de um salário mínimo. Se ele estivesse do lado de fora recebendo mais de R$ 1.200, ele não tem direito a esse benefício. Sim. Ele não tem direito a esse benefício. Esse benefício é para atender a família dele, desde que tenha mulher e filhos. Ele não é estendido aos 1.350 detentos. Mas conforme o caráter, é melhor ficar preso um pouco, né? Agora você vê bem a consciência desse cidadão ou dessa cidadã que quer voltar para um presídio para receber uma importância dessa natureza. É o fim do mundo. Isso é falta de conscientização, de educação, de família, de preparo, de religião. O senhor tem religião? Tenho. O senhor é? Eu nasci num lar evangélico. Quando eu nasci, meus pais, meus avós eram crentes da congregação cristã. Tenho o maior respeito. Nasci num lar evangélico, sou cristão. Mas segue alguma seita, alguma religião? Seguir aquela cartilha do ABC, não. Mas todo dia eu elevo meu pensamento em Deus, sofro muito com a minha profissão. Tem muita gente que pergunta, poxa... Defender bandido, né? Falou que você defendendo bandido, como é que você dorme? Matou a esposa e matou as duas irmãs. Como é que você dorme? Como é que você para isso? Então, eu choro muito hoje. Eu choro muito. Dentro do meu quarto eu tenho minhas aflições com o meu travesseiro. O que é isso? Quantas vezes? Porque às vezes você tem a convicção de que você está defendendo o cliente, mas você também tem a convicção de que ele realmente teria executado o crime, você tenta pelo menos abrandar a vida dele. Justamente. Eu respondo da seguinte maneira, eu advogo com a verdade dele. Verdade não existe, né? Eu advogo com a verdade dele. Eu já fiz mais de 400 Mas já juros. recusou? Mas já recusou? Já recusei. Já recusei famílias riquíssimas de Uberaba. É um cidadão aí que um dia me perguntou, por que você não foi me defender? Porque eu não ia me sentir bem defendendo o senhor. Criou um mal-estar muito grande, né? Até hoje. O senhor já foi ameaçado de morte, perseguido, Não. Precisou de apoio policial por conta da profissão? Não. Um júri, há muito tempo atrás, né, que a vítima era uma moça de 18, 19 anos, o pai dela lá desesperou no final do julgamento, tios, irmãos, mas foi tudo ali na hora. Graças a Deus, nunca passei por isso. Doutor, o que o senhor acha do... Não sei nem se existe ainda, mas na minha época de cobertura policial, existia muito... A gente conseguia, inclusive, identificar o advogado criminalista de porta de cadeia. Isso é horrível. Isso é abominável? Isso é horrível. Isso é o fim da linha. Ainda temos? Desculpa, eu acredito que sim, porque a gente vê aí nos programas policiais e os comentários, isso é fim de linha, é fim de linha. Eu digo isso para os meus alunos, pelo amor de Deus, tenha a santa paciência, não me faça isso. Mas tem, como tem Uberaba, tem tudo quanto é lugar. O senhor foi da comissão de ética durante pelo menos 5 anos, isso, né? Esse eu não sei se ele enquadra aí no Código de Ética, mas eu acho que é um problema você aliciar clientes, é um né? aliciamento. É uma forma de aliciamento, talvez um pouco velada. Mas o senhor, a comissão de ética ela é muito acionada, os representantes aí tendem a ser mais corporativos ou realmente são duros na questão da disciplina? Olha, eu estive 5 anos no TED, chama Tribunal de Ética e Disciplina, com sede em Belo Horizonte. Ocorre muita punição. Eu tenho que ser sincero, a AB não é muito estar passando a mão na cabeça, não. Nós julgávamos lá coisas incríveis. E, na imensa maioria, envolvendo dinheiro. A chamada prestação de conta. Eu, na dúvida, quando eu tinha dúvida, eu falava, preste a conta. Se você não prestar conta, eu vou te punir. Porque, gente, coisa que envolve dinheiro tem que ser às claras. Tem que ser matemática aberta. É exata, né? Matemática é exata. Então, quando envolvia dinheiro, prestação de contas, eu era rígido. Vou te dar uma oportunidade, te dou 30 dias para você prestar essas contas aí e trazer, ou se não, uma declaração que ele está satisfeito e que não deseja que a OAB entre nisso mais.
aí tudo bem. Doutor, eu vou voltar ainda um pouquinho mais naquele apelo psicológico da pergunta anterior, quando o senhor disse, olha, eu já chorei demais, meu travesseiro sabe tantas lágrimas eu já derramei. E já mesmo. Bom, a gente estava falando num contexto em que o senhor, como profissional, sabia que não, realmente foi cruel, foi grave, o meu cliente, vamos pegar um crime aí, um homicídio, um latrocínio, matou um pai de família, trabalhadora, e ele foi absolvido. Mas já aconteceu o contrário também, porque nós sabemos, e é importante que a população que não saiba compreenda, que o tribunal de júri é formado por membros da sociedade, né? São pessoas comuns, como nós todos, em que o senhor tinha certeza de que a pessoa não fez nada, ou pelo menos não foi preponderante no resultado daquele crime, e o senhor viu ele condenado e não conseguiu convencer sequer as instâncias superiores? Aconteceu no final do ano passado. Um cliente meu daqui de Uberaba. Não teve uma única testemunha que presenciou o delito. Mas o senhor tem convicção de que ele não praticou? Eu tenho a minha íntima convicção de que não foi ele. Era que crime? Ele foi condenado, ele foi acusado de ter dado um tiro na esposa. Não achou arma, não achou a tal carabina, não teve testemunha que viu. Tanto é que ele foi condenado por 4-3. A diferença foi de um voto. Mínima. Né? Ele até está em liberdade para fazer um tratamento, ele está precisando de fazer 2 cirurgias. Não vou citar nome, mas é um caso que me machuca muito. Aí o senhor recorreu? Recorri. Perdeu? Não, está em Belo Horizonte, para Belo Horizonte decidir. Aí chora mais, né? Bem mais, bem mais. Como também aquele caso rumoroso daquele cidadão que tirou a vida da esposa e das duas cunhadas. Né? Sim, ali, terrível. Eu não busquei a absolvição dele no júri. Longe disso, nós tínhamos um laudo médico feito por o melhor hospital que nós temos em Minas, que é Barbacena, o Jorge Vaz, onde atestou pela semi-imputabilidade dele. E o tribunal do júri disse que ele não era semi-imputável. O que é semi-imputável? Aquele que tem condições de responder sim, vai pagar sim, mas com a redução de pena. Aquilo me machucou muito. Eu cheguei ao ponto, olha o que eu fiz. Falei, se eu não anular esse julgamento, eu rasgo meu diploma. Foi anulado, ele vai a júri novamente. Vai a júri novamente. Doutor, mas assim, eu percebo também, como leiga que sou, mas curiosa, até por força do ofício, de que, sobretudo, quando se envolvem grandes figuras públicas, né, crimes grandes como o do INSS, colarinho branco, parece, Zé Dirceu, é só ser presa, a pessoa fica doente, vem um laudo dizendo que ela estava com problema cardíaco ou que ela teria aí um transtorno neurológico, mental. É uma estratégia que também, em muitos casos, uma mera estratégia de convencimento. Você pega a ação penal 470, o mensalão. O sujeito bebia uísque até ontem, socialmente lindo e maravilhoso, amanhã ele vai preso morrendo. Eu costumo dizer que aquele que furta, né, o pobre quando furta é ladrão. É ladrão. O filho do rico ou do médico quando furta é cleptomaníaco. Cleptomaníaco é aquela pessoa que tem uma doença, um transtorno, que ela precisa retirar de outra uma coisa que não é dela para satisfazer o seu psicológico. Em tese é isso. A filha do pobre é prostituta. Para não falar outro nome que começa com P. A filha do rico é excêntrica. Tem sim essas hipocrisias, sim. Então a justiça é injusta? Como é que está a qualidade do judiciário? As leis são as mesmas, diz que a lei é para todos, que nós temos uma Constituição belíssima, moderna. Dizem, o senhor pode ser contra. Mas o que é então? É o remedinho jurídico que o pobre não dá conta de pagar? Por que é tão diferente o tratamento, doutor? G. Alves, o pobre ele vai até o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele não dá conta de ir ao STJ, que é em Brasília, e ao STF também. Por custos? Por custos. Ele não dá conta de ir. E muitas das vezes uma tese que você defende, que o STJ já pacificou, e o STF, você não dá conta de ir lá. Ele não tem condições de arcar. A defensoria não dá conta. Não dá conta também, então eu concordo com você. Eu concordo com você. Reúne uma equipe médica e fala, o Leucis Teixeira está com um sério problema cardíaco. Esse cliente meu que eu te disse que ele está em liberdade, que eu tenho certeza que ele é inocente, foi 6 meses para me tirá-lo do presídio. O médico chegou a testar
que ele estava com um problema cardíaco seríssimo. A ilustre promotora disse que ele estava, vamos assim dizer, estressado por causa do julgamento e que ele tinha que continuar preso com 2 cirurgias para fazer. E a juíza foi na dela. Se é rico, estava na rua há muito tempo. Doutor, é muito triste, mas eu estou pensando que a minha conclusão, se eu tiver errado, o senhor me corrija, por favor, mas eu estou tendendo a concluir que a lei realmente é para todos. O papel está ali me garantindo o mesmo direito ao seu, ao do mais rico, ao do mais poderoso, mas na verdade é igual aquele salão de beleza, está aberto, entra quem quer, mas só consegue quem paga? Com certeza. Cadê o pessoal da Lava Jato? Onde é que esses bandidos, esses petralheiros? Tudo em casa, em domiciliar. Tudo em domiciliar. O Brasil tem jeito? Eu acredito que nós temos que ter confiança, nós temos que ser otimistas. Nós temos que acreditar. Doutor, eu não li, mas foi o maior burburinho, confesso que vou ler um artigo recente do senhor falando de agosto. O senhor disse que tem que acreditar, mas o senhor me escreve falando sobre agosto, o mês do desgosto. O senhor é uma pessoa mística? A questão disso é supersticioso, eu não sou não, mas eu tenho um certo receio pelo mês do agosto, que é o mês do desgosto. Olha para a nossa história do Brasil. Renúncia do Jânio, em agosto. Morte do Juscelino, mês de agosto. Getúlio Vargas, agosto. Impeachment do Collor, agosto. O Milton Neves nasceu no mês de agosto. Né? E você vê aí que ao longo da história tem mais episódios. Morte do Raul Seixas, agosto. E o agosto que se avizinha aí, ele vai ser quente. Por quê? O Eduardo Cunha, você acha que o Eduardo... Jogou pra galera. Você acha que o Eduardo Cunha vai ficar calado? Vai não. Você acha que o Fernando Collor vai ficar calado? O senhor acha que pode ter uma intervenção no Brasil? Não, acho que chega a esse ponto não. Doutor, mas assim... Mas que vai chacoalhar a República, vai. Eu preciso fechar o programa, mas de tudo que o senhor falou, concluindo com agosto, passando por Eduardo Cunha, situações de crimes básicos com crimes do colarinho branco, eu posso também chegar a uma conclusão metafórica aí de que nós estamos tendo muito agosto em termos de justiça no Brasil, né? Porque é muito desgosto brasileiro, né, não? E na política também. Também concordo com você. Então o que nós temos que fazer? Educação, saber votar, a arma que nós temos é o voto. Chegar em época de eleição, votar bem e cobrar bem. Por falar em arma, rapidinho, a favor ou contra a flexibilização do desarmamento? Flexibilização, do jeito como está, não pode. Se puder voltar a andar armado, eu não ando armado nunca mais. Mas eu acho no direito de ter na minha casa a arma que eu quiser ter, dentro da minha casa. Como está, não pode ficar. A bandidalha chega, vê que eu sou um homem de bem, que eu estou desarmado, entra dentro de casa, me bate, estupra mulher, esposa, filho, todo mundo, porque ele sabe que o homem de bem está desarmado, principalmente no campo. Tem que flexibilizar. Adoro conversar com gente que fala o que pensa, o tempo passa rápido, o nosso tempo infelizmente acabou. Doutor Leucis, resta-me agradecer a tua presença, dizer que o programa Seu Direito está aberto, venha quando quiser, só avisa um pouquinho antes que será sempre um prazer te receber. Eu que agradeço, eu gosto de terminar assim, viva Uberaba, viva Minas, viva o Brasil, viva o povo brasileiro. Amém, aleluia, assim seja. Oxalá, axé.